Com as estruturas? Face external. Tá ok. Então vamos começar aí com o coração, com a massa cardíaca, sobre as estruturas e algumas das funções e peculiaridades da massa cardíaca. Muito bem. Então aqui está o coração. Obviamente que essa é uma simulação do coração. Esse é um coração aumentado e ele fornece características muito semelhantes, verossimilhantes ao coração natural. A diferença é que ele é projetado um tamanho maior para a obtenção de uma melhor visualização das estruturas. O coração, naturalmente, ele é menor, ele tem mais ou menos aproximadamente o tamanho e a massa de um punho fechado, de um punho cerrado, e tem lateralmente a distância de 6 centímetros por 9. Isso é um coração humano normal. Esse aqui simula o tamanho de um coração bovino. Obrigado. Isso aqui simula o tamanho de um coração bovino. Então vamos às estruturas. Vamos primeiro à localização da massa cardíaca, as sintopias das quais o coração faz com as outras estruturas, os outros órgãos e tecidos. A primeira consideração a se fazer com relação à massa cardiovascular é que o coração é um músculo, assim como o músculo estriado esquelético. E esse músculo é dotado das mesmas características contráteis do músculo estriado esquelético. Então possui quase que as mesmas proteínas, as mesmas estruturas pormenores, como túbulos T, que vocês já viram, como retículo sarcoplasmático, como todas as proteínas formadoras de miofibrilas. A principal diferença é qual? A principal diferença é que essas estruturas pormenores são maiores do que a da musculatura esquelética, de 3 a 4 vezes maiores do que as estruturas da musculatura esquelética. E por que isso ocorre? Ocorre porque a musculatura esquelética é passível de treino trófico. O que significa passível de treino trófico? Ela é passível de um ganho de massa, de um aumento de volumetria dessa massa muscular. Então, para treinar o bíceps ou tríceps ou quadríceps, eu posso colocar carga e treiná-lo, e o músculo fica atrófico porque recruta proteína. Então ele cresce. Agora, a massa cardíaca, não é possível que você treine a massa cardíaca e que faça ganhá-la trofismo, tamanho. E o que faz com que ela seja então uma massa potente, que gere o torque necessário, que faça gerar o torque a resistência necessária? A resistência. Então é uma massa que metabolicamente ela é superativa. Então o ganho estrutural é um ganho ínfimo, bem pouco, pequeno. O ganho é o ganho metabólico. Então, se há uma maneira de ganhar mais força cardíaca, se há uma maneira de ganhar um pouco mais de função para o coração, esse ganho deve ser derivado, deve vir à esteira de um treino metabólico e não de um treino trófico. A massa cardíaca, não é possível que você faça um alongamento e uma contração dentro da caixa torácica. É impossível. Bem porque o coração é um músculo involuntário e os músculos do trato, do sistema voluntário esquelético, eles acabam trabalhando em prol da sua vontade. Então a musculatura esquelética é voluntária. Eu treino à medida em que necessito e gero carga e coloco carga para o treinamento à medida em que quero ganhar trofismo. O coração não consigo gerar carga e tampouco voluntariedade para a contratilidade cardíaca. Então, se o coração é um músculo involuntário, regido pelo sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Simpático, vocês lembram, né? A cadeia ganglionar que emite o seu potencial eletroquímico, na maioria das vezes excitatório. E parasimpático que emite esse potencial, na maioria das vezes inibitório. Então, esse equilíbrio contrátil é dado de maneira involuntária. E o equilíbrio contrátil para o esquelético é dado de maneira voluntária. Ou seja, aqui eu não consigo aumentar o tamanho, aqui eu consigo aumentar o tamanho. Mas professor, muitas vezes a gente nota em situações patológicas, em situações patológicas, o aumento da massa cardíaca. Lembra da história? Coração chagásico, doença de Chagas. Então, em algumas patologias, doente chagásico, insuficiência cardíaca congestiva, que a gente chama de ICC, cor pulmonale e outras mazelas que acometem as válvulas, principalmente tricúspide e bicúspide, faz com que os ventrículos trabalhem com um volume de pressão menor, fazendo com que esse próprio ventrículo tenha que ganhar uma massa para empurrar mais sangue. Então esses ventrículos acabam trabalhando em falso e o ganho de massa cardíaca ele é desnecessário quanto à volumetria. Porque vocês notarem, quanto mais espessa ficar a parede muscular,
menor será o espaço da câmara para reserva de sangue. Então eu não posso ganhar atrofismo muscular nessas paredes, porque por conseguinte eu teria uma redução do espaço de armazenamento de sangue. Então o músculo ele é feito para trabalhar, para ganhar resistência, para ganhar o que nós chamamos do inglês de endurance, não para ganhar volume, para ganhar atrofismo. Bom, depois desse preâmbulo da massa muscular cardíaca, vamos à sintopia, a localização do coração dentro da caixa torácica. O coração, diferentemente do que muitos pensam, o coração não fica do lado esquerdo do tórax, ele se projeta para o lado esquerdo. Então ele fica onde, professor? Ele fica na região chamada de mediastino, na região mediastinal. Então ele se localiza ao centro. Apenas o coração fica na região mediastinal? Não, outras estruturas anatômicas das quais nós veremos no sistema respiratório, como por exemplo a traqueia e a bifurcação da traqueia, que é a carina. Muito bem. Então, traqueia, carina, glândula tireoide, região hilar e para-hilar dos pulmões e o coração ficam alojados na região mediastinal, na região de mediastino. E o coração se localiza no mediastino e tem o ventrículo esquerdo projetado para o hemicorpo esquerdo. Então ele não fica do lado esquerdo do peito, apesar aí nós termos aí inferência musical, né? Que o coração fica do lado esquerdo do peito. Não, ele fica na região de mediastino e o ventrículo esquerdo se projeta para o lado esquerdo. Sim ou não? Ótimo. Com relação às sintopias, as conexões com as outras estruturas, órgãos e tecidos, a região anterior do coração, ela vai o quê? Encostar, ela vai ter um padrão de conexão com a região, com as extremidades e proeminências ósseas da região torácica, como por exemplo o osso externo e as costelas. Se eu tenho uma conexão e uma sintopia anterior desse coração com o externo e costelas, eu tenho uma face, um lado. E esse lado, essa face é chamada de face externo-costal. A face externo-costal, então, é a face que se conecta com a região de costelas e do osso externo. Lembra de osso externo? Manúbrio, corpo, processo tifoide e as regiões costais? Ok, então eu tenho a face externo-costal na região anterior. Depois da face externo-costal, esse coração ele tem que apoiar, ele tem que ter um ponto de fixação principal. E esse ponto de fixação principal é um apoio sobre uma musculatura muito importante do ato inspiratório, uma musculatura respiratória, mas do ato inspiratório muito importante, que é a musculatura do diafragma. A musculatura do diafragma é a musculatura que divide a câmara torácica da câmara abdominal. Então, apoiando por sobre o diafragma, eu tenho a face diafragmática. Veja, então em uma face mais anterior e superior, eu tenho a face externo-costal. Em uma face mais inferior e posterior, eu tenho a face diafragmática. Mas professor, ele simplesmente fica apoiado por sobre o diafragma? Não há outros tipos de conexão? Sim, conexões que são feitas com um tecido que vocês já bem sabem, que é o tecido colagenoso, que participa da formação de praticamente 95,5% e mais aí de todos os tecidos orgânicos humanos. Então, esse coração ele é preso por fáscias. O que é a fáscia? Lembra da fáscia? Aquela estrutura colagenosa que subdividia os outros tecidos e gerava uma agregação e uma fixação. Então, o coração, apesar de se depositar por sobre o diafragma, ele também faz conexão com outras estruturas, inclusive com a região torácica, as superfícies anteriores vertebrais. Professor, quer dizer que o coração é preso na região torácica vertebral? É preso através de uma trama de fáscia, uma trama colagenosa. Então vejamos, face externo-costal, face diafragmática, compreendido? Ótimo. Depois da face externo-costal e a face diafragmática, eu tenho as faces pulmonares. Faces pulmonares que vão entrar em contato com o quê? Com a região média, ou medial, melhor dizendo, do pulmão esquerdo e do pulmão direito. Relembrando sempre que eu tenho quantos lobos para o pulmão direito? 3. E quantos lobos para o pulmão esquerdo? 2. Como é projetada a parte inferior do pulmão esquerdo? Em formato de língula, por onde passa por sob a região de ventrículo esquerdo. Então o coração tem uma conexão com os pulmões e essas faces são chamadas de faces pulmonares. Continuando, eu tenho uma região mais pontiaguda do coração, e esta região mais pontiaguda é uma região chamada de ápice. Se recordarem também da nomenclatura da estrutura patelar, vocês viram na época que a patela tinha uma região mais plana e uma região mais bicuda.
uma região de vértice. Essa região de vértice é sempre chamada de ápice e a região mais plana chamada de ápice. E de base, aliás, e isso serve para o coração. A região pontiaguda do coração é o ápice e a região superior mais plana é a base cardíaca. Sim ou não? Faces, ok? Esternocostal, diafragmática, faces pulmonares, ápice e base. Ok, próxima estrutura. Átrio direito. Então, o coração tem 4 cavidades, 4 câmaras, das quais as 2 câmaras superiores são menores e as 2 câmaras inferiores são maiores. Essas câmaras têm função específica e a conexão também é específica. A conexão se faz presente, se faz fisiológica, é a conexão entre o átrio e ventrículo direito e entre átrio e ventrículo esquerdo. A conexão interventricular não deve ocorrer e a conexão interatrial também não deve ocorrer. Então apenas as conexões são de câmaras superiores em direção a câmaras inferiores, em prol do sangue descer da região da câmara atrial direita para a câmara ventricular direita e atrial esquerda para a câmara ventricular esquerda. Correlações estruturais. Os átrios são menores e projetam uma força ejetória, um volume de ejeção menor, que por conseguinte é projetado por uma força contrátil menor, gera um torque menor, bem porque a gravidade todo santo ajuda. Então, como o sangue tem que descer de átrio para ventrículo e não tem que tomar uma proporção e uma distância tão grande, essa força de contração também não deverá ser grande dessa maneira. Então, a musculatura interna, a massa muscular interna dos átrios são massas musculares menores, devido à demanda de uma pressão também menor para com esse sangue aos ventrículos, tanto direito quanto esquerdo. E as 2 câmaras inferiores são maiores. Relembrando para as câmaras atriais, a câmara atrial direita ela é um pouco mais quadrática, ela é um pouco mais cúbica, tá, ok? E projetada para a região anterior. A câmara atrial esquerda ela é um pouco maior lateralmente e projetada para posterior. Então as 2 câmaras atriais elas não têm uma posição exata em um plano frontal coronal nulo, digamos assim. Uma câmara atrial direita se projeta à frente e a outra câmara atrial esquerda se projeta atrás. Veremos que para ventrículo isso não ocorre. Para ventrículo a gente tem aí uma verossimilhança com relação ao padrão lateral dessas câmaras. Relembrando, os ventrículos são bem maiores, porque tem que projetar um sangue com uma força maior, um volume de ejeção maior, um grau de contratilidade maior. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Notem. Próximo. Septo interatrial. Septo interatrial é a parede entre o átrio direito e o átrio esquerdo, uma parede da qual não deve fornecer conexão entre as 2 câmaras. Eu tenho uma área chamada de botão atrial, que é justamente uma área de falha entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Depois nós temos o septo interventricular. E o septo interventricular, ele já não é formado apenas por uma malha de colágeno, não é uma membrana delgada fina, é uma estrutura muscular, uma estrutura mais espessa, porque a força ventricular de bombeamento, vocês já sabem que é muito maior do que a atrial. Então veja, esta pressão que nós damos o nome de pré-carga e depois pós-carga, não sei se eu comentei sobre pré-carga e pós-carga, falei sobre, se não, falaremos em fisiologia o ano que vem. Então essa força de pré-carga e pós-carga nas câmaras ventriculares, ela deve ser controlada pela própria musculatura ventricular. Então a musculatura ventricular de ambos os ventrículos deve ser bem resistente, e por isso que o septo ventricular é um septo mais espesso, ok? Próximo. Válvula tricúspide. Válvula tricúspide e depois a bicúspide, também chamada de mitral. Válvula tricúspide fica do lado direito, entre átrio direito e ventrículo direito. Basta lembrar do que o pulmão direito tem 3 lobos, então a válvula do lado direito é a válvula tricúspide. Tricúspide porque possui 3 cúspides, 3 folhetos. Conforme ela vai abrindo e fechando, os 3 folhetos abrem e fecham para que propicie que o sangue passe de átrio para ventrículo. E do lado esquerdo, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide, também chamada, nomenclaturada como válvula mitral, com 2 folhetos.
Válvula aórtica, válvula pulmonar. Válvula aórtica e pulmonar são duas válvulas que anatomicamente são chamadas de válvulas semilunares, lembram semiluas. A válvula aórtica é a válvula que recebe a pressão da pós-carga e abre para que o sangue seja emanado para o corpo todo. Então tá aqui, desculpem, tá aqui a válvula aórtica, saindo do ventrículo esquerdo, indo em direção à minha aorta ascendente. Válvula aórtica. E aqui a válvula pulmonar, que gera e envia o sangue pobre em direção ao tronco pulmonar para ser distribuído para a artéria pulmonar esquerda e direita, para que o mesmo possa passar por uma hematose. Cordoalha tendinosa. Cordoalha tendinosa, estruturas deveras importante. A cordoalha tendinosa são cordas tendíneas que são fixas nas regiões valvulares, tanto de válvula tricúspide, tanto quanto válvula bicúspide. A cordoalha tendinosa, ou também chamada de cordas tendíneas, elas têm origem nas bordas dos folhetos valvulares, tanto direitos quanto esquerdos, e elas se projetam em direção inferior até a massa muscular, quando favorece a abertura ou fechamento por demanda do aumento da cavidade ventricular ou não. Se vocês não lembrarem, eu posso voltar a falar sobre isso. Então, o coração, ele depende de um potencial eletroquímico e ele depende também de um fator mecânico evidente. Aqui direito, aqui esquerdo, eu tenho uma válvula conectando e integrando o espaço atrial direito ao espaço ventricular direito, e tenho também uma cavidade sendo integrada ao espaço atrial ao ventricular esquerdo. A cordoalha tendinosa, ela vai se projetar crânio-caudalmente, ou seja, de cima para baixo. Ela tem uma fixação nos folhetos valvulares e uma fixação na musculatura papilar e musculatura endocárdica. O que ocorre é, quando eu tenho contração atrial, eu tenho relaxamento de ventrículo. Quando eu tenho relaxamento atrial, eu tenho contração de ventrículo e vice-versa. Isso ocorre simultaneamente à medida em que eu tenha uma atividade sincrônica. Quando eu digo simultaneamente, para os dois átrios e ventrículos juntos. Enquanto átrios contraem, ventrículos relaxam, e aí vai daquela mesma maneira, naquela sincronia. Quando eu tenho contração atrial, o que se espera é que o sangue seja enviado para as câmaras inferiores ventriculares. Então, quando eu tenho contração atrial, o que se espera é que os ventrículos estejam relaxados para poder receber esse sangue. A cavidade ventricular, ela tem que se tornar lácida, ela tem que se tornar relaxada para receber esse sangue. Quando a cavidade ventricular se torna lácida e relaxada, traz consigo a cordoalha tendinosa. E trazendo consigo a cordoalha tendinosa, faz com que essas cordas tendíneas fiquem o quê? Mais frouxas ou mais esticadas, estiradas? Esticadas e estiradas. Se essa cordoalha tendinosa está estirada e esticada e está fixa nas bordas valvulares, a tendência é uma abertura. Isso é óbvio para o sangue poder passar via valvular. Agora, quando o coração contrai, de maneira em que os ventrículos possam contrair, à medida em que os ventrículos contraem, a ideia é que o sangue passe, o sangue oxigenado caminhe pela aorta para ir para o corpo, e que dessa maneira o sangue saia pela artéria pulmonar direita e esquerda através do tronco pulmonar para ir para onde? Para os pulmões. Sim ou não? Então, quando os ventrículos forem contrair, é natural que eles vão perder o que? Tamanho. Não vão perder trofismo, vão perder tamanho. E quando eles contraírem, vão enviar sangue pelas válvulas semilunares respectivas. Mas quando contraírem, a câmara vai reduzir de tamanho. E reduzindo de tamanho, a cordoalha consigo vai o quê? Ficar frouxa. Se a cordoalha ficar frouxa, o que vai acontecer com a válvula? Fechar. Muito bem. Oi. Sim, para o sangue não ter um fluxo retrógrado. A tendência é só um fluxo anterógrado, só para baixo, não pode voltar. Boa pergunta. Porque se esse sangue porventura voltar, esse sangue vai voltar de ventrículo, suponhamos, esse sangue voltará, se eu tiver um problema na válvula bicúspide, por exemplo, esse sangue voltará, ou mitral, como queiram, esse sangue voltará do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, concorda? Esse sangue não é rico, então ele está vindo de onde? Dos pulmões. Esse sangue pode se projetar para os pulmões?
Pode, é o que a gente chama de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. E aí você fica com um acúmulo de líquido, um acúmulo licórico, um acúmulo de sangue nos pulmões. O indivíduo consegue respirar com acúmulo de líquido? Não. E aí vai ter que fazer uma drenagem pulmonar e depois verificar quais são as possibilidades cirúrgicas ou medicamentosas para o tratamento dessa válvula. Que não deixa essa válvula. Hã? É uma estrutura assim, lá dentro que não deixa a válvula. Não, é a falha, é o que nós chamamos de... Temos duas situações assim, bem prevalentes e incidentes. A estenose da mitral e o prolapso da mitral. Então essa válvula aqui tem graus de estenose e graus de prolapso. Você tem do grau 1 ao grau 6 na nomenclatura, tanto de estenose para mitral quanto de prolapso para mitral. Eu costumo brincar que a válvula, quando ela está prolapsada, é como se fosse a musculatura ela acaba perdendo tônus. Ela acaba como se fosse a situação de uma hemorroida para o esfíncter anal, dá para entender? Então ela perde a capacidade de tonicidade e ela vai prolapsar. Aqueles folhetos eles vão o quê? Extrusar. Os folhetos vão sair. Eles não vão ter sua integridade de conexão, aí o sangue acaba voltando. E muitas são as causas de prolapso e estenose. Aí tem que ser avaliado qual é o fator causal. Tá ok? Próximo. Aorta ascendente. Muito bem, então aqui nós temos a aorta ascendente que recebe sangue do ventrículo esquerdo. Então a porção que sobe, aliás, o nome aorta significa aquela que ascende, aquela que sobe. Então aqui nós temos a aorta ascendente. Próximo. Arco aórtico é essa projeção curva da aorta. Lembrando que a artéria aorta ela não sai apenas para o lado esquerdo, ela sai para o lado esquerdo e para posterior. Professor, significa então que a aorta ela se projeta na região posterior do coração e assim desce pela região posterior torácica e inferior e posterior abdominal? Sim. Então a aorta não se projeta apenas para o lado esquerdo, ela se projeta para o lado esquerdo e para trás. Próximo. Botão aórtico, nós não temos a simulação do botão aórtico, mas próximo aqui à saída da minha subclávia esquerda, que é essa artéria aqui, próximo à saída da subclávia esquerda, eu teria aqui, eu deveria ter simulado um botão aórtico, que é um avantajado, é o que nós chamamos de bump, né? É um bump de tecido que ele serve para redução e amortizar a pressão desse volume sanguíneo nesta região de arco aórtico, porque veja, o sangue é bombeado com uma pressão muito importante e vigorosa do ventrículo esquerdo. Imagina essa porção vigorosa na região desse arco. Isso aqui sofreria o quê? A possibilidade de uma ruptura ou rotura. Toda vez que eu tenho um botão arterial, eu faço com que esse botão propicie o quê? Um amortecimento, vou amortizar a pressão desse sangue que sai do ventrículo esquerdo. E eu tenho uma caracterização e um padrão clínico para a identificação desse botão aórtico. Na radiografia, quando há um aumento demasiado nesse botão aórtico, é porque o indivíduo tem um problema pressórico. Um problema pressórico muitas vezes para mais. Tem provavelmente uma hipertensão arterial e aí esse botão aórtico está se tornando lácido, ele está se adelgaçando, ele está aumentando de tamanho pelo aumento da pressão. E aí tem que começar a investigar quais são as causas do aumento dessa pressão e se há possibilidade aí de um futuro estrago nessa região de arco aórtico, especificamente no botão aórtico. Próximo. Coronária direita. A tampinha tá aí? Não tá? Será que tá no outro laboratório? Dá pausa, né?